muitos ainda a serem alcançados pela graça e pelo favor do Senhor. Então vamos também orar por essas pessoas. Convido a igreja a se colocar de pé, vamos abrir a palavra do Senhor em Salmos. Vamos ler o Salmo de número 130, uma leitura alternada. Lembrei até da frase do pastor, né? Desfrutando dos prazeres transitórios do pecado. Salmo de número 130, fazer uma leitura alternada. Tem por título: Das profundezas clamo ao Senhor, cântico de romagem ou cântico de subida. Diz assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Amém. Vamos orar ao Senhor. Ó querido Deus, bondoso Pai, graças te rendemos, Senhor, por tua bondade, por tua misericórdia, Senhor Deus, que é derramada de forma abundante por nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tudo que tens feito. Ó Senhor, que este momento seja um momento, Pai, de exaltação ao teu santo nome. Possamos, Deus, de fato ter o Senhor no centro da nossa adoração. Que o nosso louvor seja agradável a ti, ainda que de lábios imperfeitos. Pai, toma nossas vidas nas tuas mãos. Nós te rogamos, Senhor Deus, por aqueles que estão, Senhor Deus, buscando prazeres que não satisfazem a alma nem o coração, Pai. Resgata-os, ó Deus, tem compaixão, Senhor Deus. Ó Pai, nos ajuda a amá-los, Senhor Deus, a anunciar a tua palavra, ao Senhor Deus darmos bom testemunho, Senhor, e mostrar que é infinitamente melhor estar na tua presença, Senhor Deus. Ó Pai, também queremos colocar nas tuas mãos a vida da pequena Luísa, Senhor Deus, filha do Diego. Ó Pai amado, que o Senhor esteja com ela neste momento, restaurando sua saúde, para que, ó Deus, logo, logo eles estejam aqui glorificando e agradecendo ao Senhor por todos os livramentos. Ó Pai, permanece conosco, Senhor, nos abençoa e nos guarda, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, irmãos? Dando seguimento à nossa leitura sequencial, agora em Jeremias, no capítulo 44, dos versos 20 a 30, nosso irmão Adonias fará essa leitura. Jeremias prediz castigo. Então disse Jeremias a todo o povo, aos homens e às mulheres, a todo o povo que lhe tinha dado esta resposta, dizendo: quanto ao incenso que queimaste nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, vós e vossos pais, os vossos reis e vossos príncipes e o povo da terra, acaso não se lembrou disso o Senhor, nem lhe andou isso pela mente? O Senhor já não podia, por mais tempo, sofrer a maldade das vossas obras, as abominações que cometestes, pelo que a vossa terra se tornou deserta, um objeto de espanto e de desprezo, e desabitada, como hoje se vê. Pois queimastes incenso e pecastes contra o Senhor. Não obedeceste à voz do Senhor e à sua lei, e nos seus testemunhos não andaste. Por isso vos sobreveio este mal, como hoje se vê. Disse mais Jeremias a todo o povo e a todas as mulheres: ouvi a palavra do Senhor, vós,
todo o Judá, que estás na terra do Egito. Assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: Vós e vossas mulheres não somente fizeste por vossa boca, senão também que cumpristes por vossas mãos os vossos votos, a saber, certamente cumpriremos os nossos votos, que fizemos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações. Confirmai, pois, perfeitamente os vossos votos. Sim, cumpri-os, porque ouvi a palavra do Senhor, vós, todo o Judá, que habitais na terra do Egito. Eis que eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado meu nome por boca de qualquer homem de Judá, em toda a terra do Egito, dizendo: Tão certo como vive o Senhor Deus. Eis que velarei sobre eles para mal e não para bem. Todos os homens de Judá que estão na terra do Egito serão consumidos à espada e à fome, até que se acabem de tudo. Os que escaparem da espada tornarão da terra do Egito a terra de Judá, poucos em número, e todos os restantes de Judá que vieram à terra do Egito para morar saberão se substituirá a minha palavra ou a sua. Isto vos será sinal de que eu vos castigarei neste lugar, diz o Senhor, para que saibais que certamente substituirão as minhas palavras contra vossos outros, para o mal. Eis o sinal, diz o Senhor, eu entregarei o faraó Hofra, rei do Egito, nas mãos de seus inimigos, nas mãos dos que procuram a sua morte, como entreguei Zedequias, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que era o seu inimigo e procurava tirar-lhe a vida. Obrigado, irmão. Vamos mais uma vez nos colocar de pé para entoarmos o hino de número 164 e nessa oportunidade, com toda alegria no coração, trazermos à casa do Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Hino 164. Senhor eterno.
Pai querido e amado, nós estamos diante do Senhor com coração contrito, sabendo que o Senhor é tão bondoso. O Senhor nos dá mais do que o que nós merecíamos, ó Pai. O Senhor nos deu salvação em Cristo. O Senhor nos dá verdadeira alegria, paz que excede todo entendimento. E ainda no nosso dia a dia nós desfrutamos da Tua boa e doce provisão, ó Deus. Obrigado, Pai, pelo pão de cada dia. Obrigado pelo trabalho, pelos recursos que o Senhor nos dá. Ó Deus, e nós temos o privilégio, Pai, de devolver a Ti dízimos, ofertas, ó Deus, e somos agraciados, ó Pai, com o privilégio de participar do crescimento da Tua obra, Pai. Pedimos a Tua boa mão, Pai, sobre a nossa vida. Pedimos a Tua sabedoria também, para que o Conselho continue administrando, Pai, com sabedoria os recursos, ó Pai, que são do Senhor. Pedimos Tua boa mão também, dando ao nosso coração a alegria de poder contribuir, fidelidade ao Senhor. Ó Deus, dá-nos também sabedoria ao gerir, Pai, aquilo que o Senhor deixa em nossas mãos para que administremos para a Tua glória, no nosso lar, no nosso trabalho, em todas as áreas que o Senhor nos põe como mordomos do Senhor. Ó Deus, nos ajude por misericórdia, em nome e por amor do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Sentai-vos, irmãos. Nós vamos, a nossa palavra pastoral está lá em Jonas, capítulo 2, versículos 1 e 2. Jonas 2, versículos 1 e 2. Vamos ler juntos? A oração de Jonas, reconhecendo a calamidade. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do gritei, e tu me ouviste a voz. Jonas 2, 1 e 2. Oremos. Pai querido e amado, mais uma vez estamos diante da Tua santa palavra, e nós cremos que a Tua palavra é viva, que o Senhor fala por meio dela. É a palavra da verdade, palavra implantada em nosso coração. E nós cremos que o Senhor nos alimenta, que o Senhor nos desperta, exorta, consola. Ó Deus, e nós pedimos que mais uma vez, por misericórdia, o Senhor fale ao nosso coração. Pedimos assim, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Vários servos de Deus na história da redenção viveram momentos de frieza espiritual. Lembre, por exemplo, de Davi, quando desceu até o ponto de assassinar, de adulterar, de mentir, de fazer toda aquela atitude maquiavélica, terrível, contra o próximo, contra o Senhor. Lembre-se de Ezequias, com uma oração tão piedosa, clamando ao Senhor, mas depois também se ensoberbecendo e recebendo o peso da mão do Senhor. Lembre-se de Pedro, cheio de arrogância. Se eu for com o Senhor até a morte, se todos se abandonarem, eu não te abandono. Ali ele já tinha caído já na arrogância. E o Senhor Jesus falou: Pedro, essa noite você vai me negar. E aí ele pragueja: não conheço esse homem, não sou um deles. Assim estava Jonas, frio, apático à palavra do Senhor, indiferente ao juízo de Deus, tentando, e o texto vai dizer assim, nós já pregamos aqui em 2024 nesse livro, tentando fugir da presença de Deus. E aí nós conhecemos o que a palavra de Deus fala, né? Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Irmãos, não tem como fugir da presença do Senhor.
Não há possibilidade. Você pode, de fato, fugir da comunhão com Ele, da deliciosa palavra dEle. Você pode perder o desejo de ler as Escrituras. Você pode desprezar as exortações que Deus dá graciosamente ao seu coração. Mas fugir da sua presença é impossível. Seja da sua presença graciosa, de um Deus que te dá deleite, seja do seu juízo. E se nós somos filhos, ao tentar fugir do deleite da presença da sua mesa, você encontrará um pai que açoita todo filho a quem recebe. Foi isso que aconteceu com Jonas. Jonas estava com o coração distante do Senhor, assim como nós na vida espiritual muitas vezes estamos, indiferentes ao Evangelho. Até é possível até que você vá à igreja, mas com o coração longe. E aí uma palavra direta a crianças, adolescentes, jovens. E aí o presbítero Cássio citou, é um texto que a palavra do Senhor fala sobre Moisés. Ele não quis usufruir dos prazeres transitórios do pecado. O mundo, ele tenta te arrastar, e eu gosto da ilustração, é como um imã. Crianças, vocês já brincaram com imã? E aí quando você faz assim, deixa eu ver até que distância ele não gruda. Aí chega uma distância, ele faz assim, ó. Brincar com o pecado é isso. Você pensa que existe um limite. Mas eu só não estou indo para a igreja, mas eu vou uma vez na semana. Eu não leio a Bíblia todos os dias, mas de vez em quando eu pego na Bíblia. Eu não faço culto doméstico, mas de vez em quando a gente consegue fazer. E você vai brincando e flertando com o pecado. E Tiago vai falar em sua carta, a cobiça, ela atrai e seduz. E a ideia de atrair e seduzir, nós já ensinamos à igreja, é de agarrar você. Você vai ser agarrado por essa apatia, a ponto de viver como Jonas viveu, com o coração endurecido, fugindo do Senhor e desprezando o juízo, a correção que Deus, como Pai, dá a seus filhos. E não espere ela para voltar aos pés do Senhor. Jonas aguardou. E Jonas começa reconhecendo a situação de calamidade. Quando o texto fala de Jonas, então eu, na minha angústia, clamei e gritei por socorro. Reconhecendo, eu não consigo mais sair daqui. É aquela ideia. Oro e a oração não bate no teto. Não tenho nenhuma vontade de ler as Escrituras. Não tenho nenhuma vontade de ir à igreja. Vou porque alguém me leva. Vou porque eu tenho um cargo. Vou porque... não tem mais força. Perdeu as forças. É assim que acontece mesmo. Mas por um lado, se por um lado você tem o coração endurecido, você tem um Deus que quebra o coração dos seus filhos. Um Deus que pega os seus filhos e arrasta de volta para si. Às vezes dói esse arrastar. E Deus sabia onde tocar em Jonas. Parece que Jonas nem tinha medo de morrer. Me lancem ao mar e aí eu sou o culpado. Mas Deus sabia tocar em Jonas. Deus sabe, irmãos, onde tocar nos seus filhos. Ele sabe corrigir. Às vezes é por meio de uma exortação como esta, na sua palavra, dizendo, levante, acorde, desperte, reconheça o estado de frieza espiritual. Pare para pensar como tem sido o seu prazer na lei do Senhor. É prazer mesmo ou é rotina? Pare para pensar como tem sido o seu desejo de orar pelo seu irmão. A sua vontade de
estar junto com o povo de Deus, comunhão dos santos, reunião solene do povo de Deus. Relembre como está o seu amor pela santidade. Irmãos, eu tenho frisado isso. Santidade e felicidade andam juntas para um coração regenerado. Você está buscando felicidade? Eu sou infeliz no casamento, eu sou infeliz no trabalho, eu sou infeliz nisso. Escolha a área. E olhe para como as Escrituras falam desta relação. Santidade e felicidade. Aqueles que estão aos pés do Senhor, quanto mais próximo do Senhor, mais felicidade. E aí você vai se perguntar, por onde eu começo? Reconheça o seu estado. Senhor, o que encobre as transgressões jamais prosperará, e eu sei disso. Tem misericórdia de mim. Clame ao Senhor. Grite por socorro. Peça ajuda. Mas não continue do jeito que você está, caso você esteja vivendo assim. Reconheça a sua frieza espiritual e clame ao Senhor. Irmãos, a expressão é belíssima. O texto faz questão de dizer, o versículo anterior é: deparou o Senhor um grande peixe para que o tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus. Olha que expressão bela. Você tem um Deus que ama você, um Deus que, mesmo no estado de miséria, de calamidade, ouve a oração dos seus filhos, porque às vezes a sua sensação, ou a nossa sensação pode ser: olha, no estágio que eu estou, Deus não me ouve, eu nem tenho coragem de orar, eu nem consigo orar, recorrer a esse Deus. Ore, Deus ouve. Deus ouve a oração dos seus filhos, e não é porque você é bonzinho, não. Não é porque eu sou bonzinho, é porque eu sou o pastor que Deus me ouve. Eu vou pedir oração ao pastor porque Deus ouve o pastor. Não, esqueça isso, é por Cristo Jesus. É somente por causa de Cristo. Você pode sim clamar ao Senhor. Clame por misericórdia. Santifica-me, Senhor. Arranca-me desse pecado, arranca-me desse vício. E me ajude a levantar e viver para o Senhor. Você tem acesso ao Pai, a um Deus misericordioso. Clamei ao Senhor e Ele me respondeu. O Senhor ouviu a minha voz. Ore ao Senhor, suplique ao Senhor. Nós vamos fazer isso agora, irmãos. Peça ao Senhor crescimento espiritual, para que Deus desperte sua vida em todas as áreas. Curve sua fronte, nós vamos orar agora. Nosso Deus e Pai, nosso coração enganoso nos leva tantas vezes a desejar coisas que só nos afastam do Senhor. Nós não temos, Pai, de nós mesmos nenhuma força para levantar do pecado, abandonar vícios, abandonar coisas que não agradam a Ti, que ferem, ó Deus, a nossa própria alma, que ferem a nossa relação com o nosso semelhante, mas sobretudo, Pai, que nos afastam do Senhor. Mas nós precisamos da Tua boa mão, Senhor. Sonda, Pai, o nosso coração e vê se há em nós caminho mau. Guia-nos, Pai, pelo caminho de Cristo. Ó Deus, desperta a Tua igreja, Senhor. Certamente, Pai, há muitos em viagem, há muitos com afazeres justos, com questões de saúde que não podem estar em nosso meio hoje. Mas certamente há aqueles que estão frios. Mas há também, Pai, os que vêm e estão frios, mas continuam revelando externamente apenas uma capa. Mas o Senhor conhece o coração. E pedimos, Pai, que o Senhor desperte a cada um de nós aqui, nas áreas que o Senhor sabe
de que necessitamos de mudança. Ó Pai, aviva a tua igreja, aviva a tua obra em nós, tem misericórdia de nós. Ó Pai, nós queremos, Pai, ser santos cada vez mais. Queremos buscar o Senhor, queremos crescer em todas as áreas, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos ler, irmãos? A oração de Jonas, reconhecendo a calamidade. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Jonas 2, 1 e 2. Deus nos abençoe, irmãos. Bem, irmãos, aí a gente citou os prazeres transitórios do pecado, que está lá em Hebreus 11, e aí queria ler Salmo 16, versículo 11, que diz: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente, que é o oposto dos prazeres transitórios do pecado. Deus nos abençoe. Esse é o momento em que queremos conhecer aqueles que estão nos visitando pela primeira vez, e aí pedimos, se você puder ficar de pé, para a gente te identificar, poder te cumprimentar. Alguém nos visitando pela primeira vez? Olha, temos ali. Qual o teu nome? Priscila e o Adrian. Deus os abençoe. Sejam muito bem-vindos. Mais um jovem ali. Teu nome? Como? Tassiano? Cassiano. Quase meu xará. Deus os abençoe. Sejam bem-vindos. Muito bom tê-los aqui conosco. Meus irmãos, nós vamos agora ver quem são os nossos aniversariantes dessa semana. Dia 15/2, a Isabela Herculano. Os que estiverem aí já podem vir aqui para frente para a gente orar por vocês. Dia 15 também o Marcos Bahia, acho que não está aí, né? Dia 16, aniversário de casamento do Castro e da Lúcia. Dia 17, a Edna Xavier. Dia 18/2, o Emerson. E dia 19, a Naura Neide. E se tiver alguém dos que chamamos, já temos ali, ó. Já pode vir, se tiver os que estão nos visitando também, se tiver fazendo aniversário essa semana ou aniversário de casamento, também podem vir para a gente poder orar por vocês. Aí já guardem aí essas pessoas, no final, cumprimentem. Vamos orar? Senhor Deus, querido Pai, graças te rendemos, Senhor, mais uma vez. E nesse momento, Pai, colocamos nas tuas mãos a vida desses irmãos queridos que estão aniversariando, Senhor Deus, completando mais um ano de vida ou mais um ano de casamento, Pai, com a certeza de que é o Senhor que tem sido o sustento e a provisão deles. Ó Pai, nossa oração é que o Senhor derrame graça, sabedoria, prudência e discernimento, Pai, para que eles continuem crescendo em idade, em tempo de matrimônio, Senhor Deus, ajudando, Senhor Deus, a superar, Pai, todas as investidas do mal. Muito obrigado por tê-los em nosso meio, por poder compartilhar desse momento de alegria na vida deles, Senhor Deus. Os abençoa grandemente e fortalece os seus passos, Pai. Permanece conosco, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Ao final iremos cumprimentá-los. Se tiver bolo, pode nos chamar também. Vamos agora também orar com as nossas crianças. Vamos convidá-las para que estejam aqui, orar com elas e por elas. Lembrando que elas ainda estão em sala única das crianças até o próximo domingo.
pedir a Samara para fazer essa oração. Vamos orar? Senhor, o Senhor é tão bom, perfeito e reto. Nós te louvamos por este dia, tão agradável em tua presença. Te louvamos por essa igreja, Pai, e te louvamos por essas crianças. Abençoa cada uma delas, ó Pai, suas famílias e os professores também, que elas possam aprender cada vez mais do Senhor e glorificarem em todo o tempo o Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Agora temos alguns avisos importantes, então já convidando aqui os irmãos das sociedades que terão aviso. E aí depois o pastor finalizará, também tem alguns avisos importantes, parte da igreja. Então, podem vir aqui à frente. Bom dia, meus irmãos. Eu estou passando aqui para dar um aviso em nome da nossa UPA para os nossos adolescentes. Ano passado, a gente começou uma série de estudos com o pastor Isaac sobre os 5 pontos do calvinismo, só que infelizmente a gente não conseguiu terminar. Nós já passamos pela depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, e nós vamos dar continuidade nesse sábado, junto com o pastor Amadeu, sobre os 2 últimos pontos, que é a perseverança dos santos e a graça irresistível. Então, passo aqui para avisar para os adolescentes, para ficarem atentos ao nosso grupo de WhatsApp. Sábado, dia 21, às 16 horas, aqui na igreja. Então, aquele adolescente que tiver alguma dificuldade pode entrar em contato com a nossa diretoria. Então, não faltem, será uma tarde muito abençoada, onde a gente não vai estar só aprendendo pontos de Calvino, mas pontos da palavra, as verdades bíblicas, as doutrinas de Cristo Jesus. Então, além quando a gente aprovou essas programações na plenária, estejam engajados, não com a sociedade interna, humanamente falando, mas sejam engajados com a obra do Senhor. Então, que nós possamos sempre estar olhando para Cristo e almejar estar na casa do Senhor, estar nas programações do Senhor, tá certo? Então, mais informações no nosso grupo de WhatsApp. Bom dia, irmãos. Passando agora para dar 2 avisos para os nossos jovens, a nossa igreja, tá? O primeiro aviso será que nós teremos uma plenária extraordinária. Nós teremos a eleição para segundo secretário, tá? A nossa irmã, no caso a Juliana, que está hoje no cargo, ela vai precisar houve, na verdade, uma proposta, né? Ela vai precisar mudar de local, né? Então a gente vai precisar fazer uma eleição de uma nova secretária. Orem pela irmã. Eu acho que muitas pessoas aqui da nossa igreja já passaram por essa oportunidade de precisar mudar de cidade, sabe os desafios. Então, peço que a igreja possa estar orando pela nossa irmã. A oportunidade é muito bom para a sua vida e toda a sua caminhada, né? O segundo aviso, então, só finalizando esse primeiro aviso, próximo domingo, após a EBD, teremos uma plenária extraordinária para eleição de segundo secretário, tá? Próximo aviso é que no dia 21, né, próximo sábado, nós teremos uma programação da UMP que também será aqui na igreja, às 16 horas. Nós estaremos estudando junto com o reverendo Isaac o livro de Daniel, agora estamos no capítulo 4. Então, os jovens estejam atentos no nosso grupo da UMP. Nós estaremos colocando lá mais avisos, mais comunicados sobre o que vai acontecer na programação e também na plenária. Um bom dia do Senhor a todos. Bom dia, irmãos. Alguns avisos. Primeiro, pedidos de oração. Então, lembrem-se de orar pela pequena Luísa. Eu coloquei no grupo da igreja, alguns já viram. Ela teve uma hipoglicemia forte essa madrugada, e aí diz que quase não conseguem que ela voltasse, né? Então, oremos pela pequena Luísa,
para que Deus os abençoe e ajude eles nesse processo ainda, né, de adaptação à questão da diabetes da pequena Louise. Então, oremos por ela. Lembremos de continuar em oração também por Dona Joselina, que já está há um bom tempo com questões na coluna. Tá bom? Então, lembre pelo menos, o que eu estou me recordando agora, mais urgente, são desses 2 pedidos de oração. Então, orem por eles. Próximo domingo, nós teremos a eleição pastoral. Então, após a EBD, nós vamos ter eleição pastoral, tá bom? Então, é uma convocação para a igreja toda, igreja e congregação, normalmente, mas o quórum é apenas contado na sede. Então, você pode perguntar, e a congregação vai mudar a programação deles? Não. Para as congregações, as eleições, tanto de pastores quanto de presbíteros e diáconos, não há uma obrigação. Até porque, só para os irmãos entenderem essa questão, imaginem que a igreja tem congregações em outras cidades. Como é que se procederia a eleição? Então, na Constituição da igreja, o quórum conta apenas os da sede, tá bom? Então, os membros de congregações podem estar presentes, mas não é essa obrigação, justamente por essas questões logísticas, tá bom? Então, às 11h15 no nosso edital está a convocação. Nós já colocamos já no grupo da igreja, então no próximo domingo nós teremos a eleição. Eu creio que são estes os avisos. Aliás, tem mais esse, o aniversário da igreja. Tá fácil aí, pronto. Dias 28 e 29 de março, é um sábado e domingo. Estará conosco o reverendo Sérgio Lima, pastor da Igreja Presbiteriana da Lapa, em São Paulo. Ele foi meu professor do seminário, é professor do nosso seminarista John Albert, e estará conosco nesse fim de semana, nos dias 28 e 29. Então, divulgue para que outros possam, aliás, detalhe, divulguem principalmente para aqueles que não conhecem o Evangelho, tá bom? Para que eles possam ouvir a palavra do Senhor. Às vezes, um vizinho seu, um parente seu, terá, nesta ocasião, uma das poucas oportunidades de ouvirem a palavra do Senhor, tá bom? Então, nós vamos ter essa programação, dias 28 e 29 de março. Outra questão, marque na sua agenda. Por que marque na sua agenda? Porque a sua memória deve ser igual à minha, eu imagino. É falha, você pode se esquecer, acabar marcando um compromisso sério no trabalho, na família, um compromisso que você nem consiga adiar. Não estou falando do domingo, dia do Senhor, que você nem deveria marcar outro compromisso que não seja realmente essencial. Mas no sábado, marque na sua agenda. Recebi um convite para o aniversário de um amigo, de um primo, de um parente. Olha, você tem uma agenda já marcada e aí você vem conosco cultuar o Senhor, agradecendo ao Senhor por mais um ano. Então, nós temos aí a confecção de camisas e outros materiais, e aí, Raquel. Pronto. No grupo da igreja você vai ter todas as informações sobre o material de divulgação do nosso aniversário, tá bom? Pronto. Qualquer dúvida, fale com a Raquel Correia, tá bom? Eu creio que são esses os avisos. Nós vamos agora dividir adolescentes 1 e adolescentes 2. São 2 classes de adolescentes que nós temos. Já pode ser, e os jovens também, né? Então, se dividem e nós vamos iniciar o nosso estudo. Deixa eu já testar aqui o passador. Pronto, tá ok. Nós vamos, irmãos, hoje estudar sobre a ira de Deus. Nós, na nossa série de estudos anuais, a gente tem, na verdade, a gente tem várias séries que vamos estudar junto com a igreja, né? Deixa eu dar aqui para os irmãos um panorama. Tem mais um aviso que eu acabei de lembrar, viu, irmãos? Eu vou já passar para vocês.
Mas na nossa série de estudos, nós vamos ter algumas séries de doutrinas básicas, e aí nós estamos hoje estudando a ira de Deus. Nós vamos estudar também justificação pela fé, a doutrina da imagem de Deus, a doutrina da singularidade do homem, doutrina da natureza humana. Nós vamos estudar também panorama do Antigo Testamento, símbolos de fé. Então, esse ano nós temos vários aspectos, temas atuais também, por exemplo, o cristão e a política. Nós vamos tratar também o cristão e o aborto, questões bastante discutidas nos corredores, mas que nós vamos estudar de maneira sistemática. Então, ore pela nossa escola dominical e valorize também estar presente nas nossas escolas dominicais. Esse ano, nós anunciamos, no início do ano, que teríamos uma nova classe de casais. Ela funcionará apenas uma vez por mês e ela é exclusiva para casais, tá bom? Se você é solteiro, você não vai poder fazer parte dessa classe, tá bom? Então, no próximo domingo vai ser a nossa primeira aula da classe de casais. Então, nós vamos ter essa separação apenas uma vez no mês, tá bom? Então, estou dando esse aviso para você saber que no próximo domingo os casais estarão conosco nessa classe. Voltando aqui agora, nós vamos então abrir as escrituras lá em Romanos, capítulo 1. E aqui eu já adianto que não será um estudo sobre este texto, é sobre este tema, a ira de Deus. Romanos 1:18. Nós vamos ler todos juntos este texto, que é como um ponto de partida para falarmos um pouco desse tema. Todos juntos? A ira se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Eu vou pedir para lermos mais uma vez esse texto, de forma mais enfática, todos. A ira de Deus se revela do céu contra toda pela injustiça. Amém. Vamos orar. Pai querido e amado, mais uma vez estamos diante da Tua palavra e nós pedimos que o Senhor nos ajude a compreendê-la, que o Senhor aplique em nosso coração a Tua palavra e que o Senhor promova em nosso coração temor diante do Senhor, que é um Deus santo, um Deus reto, perfeito, terrível em todos os seus juízos. Ó Deus, livra-nos, Pai, livra-nos de nos deparar diante do Senhor com um coração indiferente à Tua santa ira. Olha para nós e nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmão, certa vez eu ouvi de um saudoso pastor, e eu já mencionei, eu acho, para a igreja esta história, que ele chegou e foi pastor, isso há muitos anos, década de 70, 80, e ele disse que chegou em uma igreja e foi pastorear, recebeu o convite, aceitou o convite, passou por todo o processo, e diz que ao entrar na igreja, uma das primeiras coisas que ele notou nesta igreja é que na entrada havia uma mesa e em cima da mesa uma caixinha de promessas. Os mais novos nem sabem o que é isso. Quer ver? Eu vou fazer essa pergunta. Quem aqui nunca viu uma caixinha de promessas? Levanta a mão para eu ver. Não, tem alguns que nunca viram. Era uma caixinha assim, normalmente, ou de madeira, as mais antigas de madeira. Depois começou a vir aquelas de plástico, acrílico, e a tampa transparente, e tinha uns quadradinhos de versículos impressos. E esses versículos eram tirados. E o que é que tinha nesses versículos? Só coisa boa. Só promessas.
só aspectos que te fazem brilhar os olhos. Ah, que coisa boa. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Pronto. E ele disse, mas não tem nenhum erro, era versículos, palavra de Deus. Não tinha um problema em si. O problema está em você querer ouvir só aquilo que agrada. E o apóstolo Paulo, né, que fala assim, que não deixei de vos pregar todo o desígnio de Deus. Todos os aspectos do evangelho devem ser pregados e devem ser ouvidos pela igreja. Nós estamos em uma época, aí eu vou terminar essa história ainda, viu? Nós estamos em uma época em que há um self-service. E aqui eu já vou abrir um parêntese. Eu não conheço o coração de ninguém aqui. Mas eu sei que é comum em todo o coração. Se você pudesse, você escolheria tudo. Que igreja eu frequentaria? Que texto eu gostaria de ouvir o pastor falar? Que pregador eu gostaria de ouvir? E aí tem crente hoje que, hoje é pastor Timóteo, eu vou ficar em casa e vou ouvir o sermão lá de Pinheiros. Vou ouvir o sermão lá da igreja de Belo Horizonte. Pastor fulano lá de Brasília. Pastor cicrano ali de Natal. Nós temos um coração enganoso e a gente quer escolher igual um restaurante. Eu como isso, não, eu vou comer isso aqui. Pegue uma criança e pergunte para ela, filho, o que você quer comer de café da manhã? E ele vai responder, eu quero comer comida saudável, pai. Dificilmente. Ele não sabe o que é saudável. Ele vai querer comer doce, qualquer outra coisa que não seja saudável. Dificilmente só uma criança, quando você vai ensinando, obviamente ela vai aprendendo. Mas se você entregar ela a si mesma, ela não sabe o que é a saúde dela. Deus sabe. E aí eu encerro a história e o pastor contou. Posso dizer quem foi? Já é falecido e ele contou de público isso. Reverendo Onésio Figueiredo. E o reverendo Onésio, ele contou que ele falou, você sabe o que eu fiz, irmãos? Eu fiz uma caixinha de maldições e botei do lado. Eu não tirei a caixinha de promessas da igreja, eu deixei lá. Eu peguei, escrevi à mão, escrevi vários versículos, só falando da ira de Deus, do juízo sobre o pecador, sobre o Deus que corrige o filho a quem ama, sobre o risco de flertar com o pecado. E ele foi lá, escreveu, fez a caixinha e botou lá do lado. Ele não respondeu, você acha que as pessoas queriam abrir essa caixinha? A gente não quer abrir essas caixinhas, não. Quando Deus confronta, irmãos, quando nós somos confrontados pelo Senhor com o nosso pecado, não é algo que a princípio é prazeroso. O autor aos Hebreus fala sobre isso. Dói mesmo. E sabe qual é a nossa primeira reação natural? É fuga. Nós começamos a falar assim, não é bem assim. Você quer ver? Quando nós ouvimos uma pregação que bate contrário ao nosso gosto. Quando nós estamos estudando a Bíblia em casa, nós vemos um versículo. Rapaz, nunca tinha notado isso. Rapaz, eu estou fazendo tal coisa. Parece com isso. Não, mas eu acho que isso aqui é relação... A gente começa a criar, escorregar, escolher caminhos para fugir da exortação da palavra do Senhor. Não é só você. Eu também sou assim. Nosso coração é assim. Nós não gostamos de ouvir aspectos tão duros. Irmãos, nós não podemos dizer que Deus, ao revelar a sua palavra, ele colocou atributos como se um fosse mais importante do que o outro. O que é mais importante? A onisciência de Deus ou a onipresença de Deus?
Não tem como você categorizar. Qual atributo tem uma proeminência sobre o outro? A palavra de Deus, ela revela um ser perfeito em todos os seus atributos. A perfeição, a santidade de Deus permeia todas as suas obras, todos os seus atributos, todo o seu proceder é fiel. Obviamente, você vai encontrar nas Escrituras, deixa eu só, acabei não... você vai encontrar nas Escrituras, meus irmãos, alguns aspectos destacados em alguns textos. Alguns textos enfatizam o amor de Deus. Ah, porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Ah, Deus é amor. João fala muito sobre o amor de Deus. Outros textos vão falar sobre a justiça de Deus. Abacuque vai falar o tempo todo clamando pela justiça de Deus. E Deus respondendo com o quê? Ira. Irmãos, você se aproximar do Senhor, de um Deus que é irado, parece estranho. Quando nós pensamos, por exemplo, na ira, o que significa a ira? E aí eu trago uma citação do Packer. E aí, só um detalhe, se você tiver interesse em se aprofundar um pouquinho mais, tem um capítulo de cada livro, de 2 livros que eu indico. O do Packer, Conhecimento de Deus, ele tem um capítulo só sobre a ira de Deus. E o Pink também, a A.W. Pink, ele tem um capítulo também no seu livro, Os Atributos de Deus, também só sobre a ira de Deus. Você pode depois ler, eu trago até algumas citações dos dois. E o Packer vai dizer assim, que a ira em si significa intenso sentimento de ódio ou rancor. Aí você fala, rapaz, se ira significa isso, atribuir a Deus, você começa a achar estranho. E aí ele vai falar, quando se refere a ódio, ele vai dizer uma aversão intensa sobre algo ou sobre alguém. E aí você vai ver que nas Escrituras falam que Deus odiou. Quem foi que Deus odiou? Alguém lembra? Pode falar alto. Esaú. Deus amou Jacó. E você vê na tradução lá o quê? Aborreceu. Ali é um eufemismo do tradutor. No texto hebraico Deus odiou Esaú. Aversão intensa. E quando o Packer se refere a rancor, ele fala assim, olha, uma mágoa guardada por uma ofensa ou mal recebido. Você machuca e está lá, dolorido. Então, a ideia de ira é um intenso sentimento de aversão intensa ou mágoa referente a um mal recebido. E aí você olha para essas perspectivas, você começa a desconfiar. Rapaz, Deus que é santo, que é amoroso, que é bondoso, benigno, complacente, gracioso, misericordioso, vai carregar atributos assim, tão estranhos? Irmãos, é por isso que é tão controverso esse atributo. Ele é estranho, principalmente sobre o coração de quem não conhece ao Senhor. Eles estranham, Deus assim, não, esse Deus é estranho. Esse é o seu Deus, o meu Deus é amor. Esse discurso é muito comum em nosso tempo. Mas nós precisamos pensar na questão da santidade. Pense que, você sabe disso, todos nós conhecemos que Deus é santo. E o que é ser santo? Pergunta simples. Santo é o quê? Separado. Deus é separado de todo mal. Então, quando você pensar na ira, você tem que naturalmente entender essa diferença e perceber, a ira de Deus não é igual à nossa ira. Mas Deus, ele é assim, ele é separado de todo mal. Então você,
ao pensar na ira, pense necessariamente, Deus é santo. Quando você suspeitar de atitudes estranhas na Bíblia, vou dar exemplos diretos. A Bíblia fala que Deus chega para Abraão e diz: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Pergunta: quem foi que morreu em Sodoma e Gomorra? Só adultos? Crianças morreram? Animais morreram? A ira de Deus manifestada ali. É estranho ler isso na Bíblia? É estranho. Você faz assim. Quando Deus manda destruir Jericó, quem é que morre em Jericó? Todos os da cidade de Jericó são destruídos. E a Bíblia fala que foram destruídos os desobedientes. Todos. Pode promover no nosso olhar, que é caído, um estranhamento a respeito da ira de Deus. E isso porque nós já somos declarados santos e separados pelo Senhor, mas nós ainda não somos santos. E nós não temos o nosso olhar santificado a ponto de olhar para a justiça, para a ira de Deus e se deleitar nela. Deixa eu dar exemplo disso. A palavra de Deus fala que lá, no último dia, quando o Senhor voltar, todos nós vamos declarar o quê? Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Teus juízos são justos. Isso porque nós teremos o olhar transformado, purificado, e nós vamos entender mais profundamente, não em toda a profundeza, porque nós não seremos Deus, mas mais profundamente, sem a marca do pecado, nós vamos entender mais sobre a ira de Deus, porque seremos santos. Há, irmãos, nas Escrituras, mais textos que se referem à ira de Deus do que ao amor. É curioso, não é? Tem mais referências à ira do que ao amor. Então, é estranho para um crente que conhece as Escrituras, e aí é um alerta, a ênfase de pensar, mas Deus é amor, e se esquecer do aspecto da ira de Deus. Porque Deus revela mais sobre ira. Há também, por exemplo, menções de Cristo mais ao inferno do que ao céu. Então você tem esses aspectos. Eu quero ler com os irmãos pelo menos 2 textos. Eu tenho 3 textos citados, mas eu quero ler pelo menos 2. Está bem pequenininho aqui. Eu não sei se já foi lançado no grupo da igreja. Já. Se você está no grupo da igreja, você pode pegar esses slides aí no grupo da igreja. O primeiro deles, em Deuteronômio, capítulo 32. É interessante porque nós já estudamos o panorama de Deuteronômio e sabemos que Deuteronômio é um livro escrito e entregue ao povo às portas da terra prometida. O povo saiu do Egito, estava escravizado no Egito, peregrinou no deserto 40 anos, e aí agora ele está às portas da terra da promessa. E aí perceba como há uma descrição acerca de quem é o Senhor. A partir do versículo 39, isso aqui, eu estou aqui no Cântico de Moisés. Esse é o tipo de cântico que você não vai ouvir muito nas igrejas sendo cantado. Vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e faço viver. Eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar alguém da minha mão. Levanto a mão aos céus e afirmo por minha vida eterna: se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo,
tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue. A minha espada comerá carne, do sangue dos mortos e dos prisioneiros, das cabeças cabeludas do inimigo. Louvai, ó nações, o seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Irmãos, que texto duríssimo de se ouvir. Certamente quem não conhece o Evangelho vai ouvir isso aqui e vai dizer: eu não quero esse Deus. Deus terrível. Olha o texto lá de Naum. Eu não vou ler todo o texto. Profeta Naum, sentença contra Nínive. Naum, capítulo 1, a partir do versículo 1 mesmo. Sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Elcosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se. Olha que interessante. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Nós vamos pregar sobre isso. Mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. Isso aqui deveria promover temor nos culpados. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Nós cantamos aí, as nuvens são o pó dos seus pés. Aí nós cantamos e nós nos esquecemos do contexto. Está dizendo, sai da frente. Não se levante contra o Senhor. Aí a comparação é, enfrente uma tempestade, enfrente uma tormenta, tem coragem de se levantar contra? Corra, se esconda, pegue países em que há terremotos, tormentas, qualquer alerta de tempestade, tsunami, furacão, o que as pessoas fazem? Fujam. Elas fogem. Ele repreende o mar, olha Cristo, e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Olha que interessante. Ele é a tormenta, e ele é o refúgio. É tormenta para aqueles que se levantam contra ele, que desprezam os seus alertas. Mas é refúgio para aqueles que nele se abrigam. Mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar dessa cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Paro aqui. Como se deparar diante de um Deus assim? As Escrituras revelam um Deus irado. E nós conhecemos na história da redenção a sua fúria. Um Deus que se levanta contra aqueles que se levantam contra ele ou contra os seus pequeninos. E às vezes, ele também derrama sua ira contra os seus filhos. Você vai encontrar várias expressões assim na história. Vocês se lembram o que Deus fala a Davi após o seu pecado? Qual foi a expressão que Deus usou para Davi? Lembrem aí. Quando Natã vem e denuncia o seu pecado. Qual foi a palavra do Senhor contra Davi? Pode falar.
Vou dar uma dica, ó. A espada não sairá da sua casa. A espada não vai se apartar da sua casa. Irmãos, diante disso, um Deus que revela a ira, você pode perguntar, então, o que é a ira de Deus? Eu tenho 3 definições que eu trago aqui, eu vou ler aqui, mas está aí também. A primeira delas que eu trago é do Pink, lá no seu livro Os Atributos de Deus. Ele diz: a ira de Deus é a sua eterna ojeriza por toda injustiça. É o desprazer e a indignação da divina equidade contra o mal. É a santidade de Deus posta em ação contra o pecado. É a causa motora daquela sentença justa que ele lavra sobre os malfeitores. Outra definição do Bávio, ele vai dizer assim: a ira de Deus é uma fúria dirigida contra o pecado de toda a raça humana. Outra definição, aqui William Hendrickson, ele fala: a ira de Deus é a sua indignação fixada. Difere de fúria, a qual geralmente aponta direção de raiva, explosão súbita de cólera. Sempre que se menciona a ira de Deus no Novo Testamento, a manifestação final da vingança divina é indicada, ou, como aqui, pelo menos está nas entrelinhas. Aqui ele está comentando o texto que nós lemos de Romanos 1:18. Pode falar, irmão. Sim, tem total relação. O Deus que é justo, o Deus que manifesta ira, é um Deus que é justo em todas as suas questões, todas as suas obras. Mas a ira aqui, essas definições nos ajudam a ter um panorama. Ela tem relação com um sentimento, e aí eu vou falar mais à frente sobre isso. A Bíblia trata a ira como esse sentimento da parte de Deus, mas há uma distância desse sentimento da parte de Deus para o que nós sentimos, mas também há uma equivalência. Deixa só andar mais um pouquinho que eu vou falar sobre isso, que é a questão de atribuição de sentimentos a Deus, antropopatia, e há também antropoformismo, né, de Deus se revelando nessas formas. Mas vamos lá, a gente chega mais à frente um pouquinho nesse aspecto. Por fim, eu trago essa definição: a ira de Deus é a revelação da santa, e aí você não pode perder de vista, é santa a ira de Deus, não é como a nossa. É perfeita, porque todos os atributos de Deus, eles são permeados da sua perfeição absoluta. Poderosa, porque essa ira revela mais sobre o poder de Deus quando ele derrama a sua ira. Você pode observar na história da redenção, em aspectos do poder de Deus, quando ele derrama a sua ira. Por exemplo, na queda, você consegue perceber o poder de Deus na queda, na manifestação da ira dele? Sim. Olhe o que ele fez na sua criação. E a gente só olha para a criação, para o poder de Deus na criação em si. Deus trouxe todas as coisas do nada à existência. Ele manifestou o poder. Ele manifesta esse poder na grandeza dessas coisas, manifesta. Mas ele manifesta poder também ao derramar sobre toda a criação juízo por causa da queda. Espinhos, abrolhos, terremotos, furacões e tantos outros males, doenças que desafiam qualquer conhecimento humano. Então você percebe poder. E aí eu vou repetir: a ira de Deus é a revelação da santa, perfeita e poderosa indignação de Deus contra o pecador. E eu trago contra o pecador porque
pecado, ele não é um ente de vida própria. Só tem pecado porque tem pecador. Então você vai, por exemplo, perceber que a indignação de Deus na criação foi por causa de quem? É uma pergunta. Pessoa. Tem uma pessoa específica. Adão. Maldita é a terra. Por quê? Por tua causa. Então, a ira e a indignação do Senhor, santa, e aí vou repetir os termos que eu usei, perfeita, poderosa, foi por causa do pecador. Então, nós definimos a ira de Deus ligada ao pecador. E é por isso que aquele discurso, Deus ama o pecador e odeia, já ouviram isso? E como é que você explica Deus odiou Esaú? Então essa frase não está muito correta. Porque Deus, de fato, odeia o pecador. A questão é, como é que Deus ama? Entenderam? Ele suporta com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição de antemão. A pergunta deveria ser essa. Porque a gente se assusta em dizer, Deus odeia o pecador. Uai, Deus odeia. É isso mesmo. O texto que nós lemos, eu já dou, viu? O texto que lemos fala assim, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Ele está irado. A pergunta é outra, como é que Deus ama seres odiosos como eu e você? Pablo. Pastor, quando em vários momentos da Bíblia cita o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Em outros momentos cita o Deus de Jacó, né? Como é que isso remete a quê? Pronto. Abraão, Isaque e Jacó é aliança. Olha, é Deus de Abraão. Jacó também remete à aliança. Mas essa tríade aí é um Deus que fez uma aliança de redimir por meio de uma semente santa. E aí ele vai, redime e fala assim, Abraão, eu vou te dar um filho. Você não pode ter filho. Isaque, eu vou te dar um filho. Você não pode ter filho. Mesma ideia. Jacó, eu amei você. Eu separei você. E aí Deus e Jacó vai ter também essa nuance de Deus separar um povo. Lembra que Deus chama do vermezinho de Jacó? É um povo que ele separa para si. E veja, Deus fala para Israel, eu não escolhi vocês porque vocês são bonzinhos. Não escolhi vocês porque vocês eram o melhor de todos os povos. O maior, não. Ele especifica. Foi o seu amor. Não foi por quem Israel era. Não era nem por quem Abraão, por quem Isaque, por quem Jacó eram. Então, você vai ver que a referência natural Paulo vai dizer, éramos por natureza o quê? Filhos de quem? Olha só. Irmãos, a pergunta é invertida. Não deveria nos assustar o fato de Deus odiar pecadores. Deveria nos assustar Deus ama pecadores, indignos, filhos da ira. Sim, somente a Jacó. Ele fala assim, quando se refere a... Pode falar. Quando ele se refere a Deus e Jacó, é uma referência que aponta para Israel, né? Ali no fundo... Inclusive, pastor, Salmo 5,5 diz que Deus odeia todos aqueles que praticam a iniquidade. Né? Exatamente. Você vai encontrar o Salmo
na minha cabeça ao Salmo 7. Deus que sente... Se você achar, você pode falar que aí a gente corrige a referência. Deus que sente indignação todos os dias. Deus ama todos os dias? Ama. Olha a perfeição dos seus atributos. Mas Deus, não existe um atributo. Olha, hoje vai funcionar... Deus só funciona só o atributo tal. Isso é igual a gente pecador, né? Não, hoje eu estou com raiva de todo mundo. Aí sai descontando em todo mundo, no trabalho, em casa, com os filhos, com o vizinho. Deus não tem... Salmo 7, 11. Deus que sente indignação todos os dias. Ao mesmo tempo, Ele é um Deus que ama todos os dias. Por causa da perfeição dos seus atributos. Irmãos, com que se parece a ira de Deus? É uma pergunta que é levantada pelo Baker. Aí ele vai trazer alguns aspectos e a gente traz aqui. Primeiro deles, aparenta um atributo indigno. A gente olha para o homem, olha para nós mesmos, nós nos iramos e parece que todas as vezes que nos iramos são erradas às vezes. Não. E aí a gente começa a olhar para a ira de Deus e achá-la como um atributo ruim ou indigno. E aí você vai ver Tiago falar, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Nós vamos pregar sobre isso hoje. Mas eu trago aqui uma citação do Pink, que eu acho ela muito assertiva. Ela fala assim, ele diz assim, eu acho que eu não coloquei ela aí no slide. Não. A indiferença para com o pecado, ela sim é uma nódoa moral, é uma mancha. Você viver indiferente para com o pecado, isso é uma nódoa moral. Aí ele continua e diz, e aquele que não o odeia o pecado, é um leproso moral. E aí ele diz, como poderia aquele que é a soma de todas as excelências olhar com igual satisfação para a virtude e para o vício, para a sabedoria e para a estultícia? Como poderia aquele que é infinitamente santo ficar indiferente ao pecado e negar-se a manifestar sua severidade? Como poderia aquele que só tem prazer no que é puro e nobre deixar de detestar e de odiar o que é impuro e vil? A própria natureza de Deus faz do inferno uma necessidade tão real, um requisito tão imperativo e eterno como o céu é. Pensaram nisso? Você ser indiferente ao pecado, o problema é você não reagir com ira ao pecado. O problema é você pecar com a sua ira, justificando que está irado contra o mal. O problema é você ser injusto com a sua ira, como o Tiago vai mencionar. O problema não está num Deus santo revelar ira. Isso deveria ser o esperado. Deus é santo, Deus é justo, Deus é perfeito. Então, diante do pecado e da maldade, ele se ira com santa e terrível indignação, ligada à sua perfeição, à sua justiça, à sua santidade. Aí é onde a gente entra no ponto que o senhor tocou. Na imagem de Deus. Fale. A questão da ira é uma questão que leva ao sentimento. Ou seja, ela não leva à justiça, ela leva ao sentimento. Porque, se eu não me engano, em Efésios 4, se eu não me engano, ele fala, irai-vos, mas não pequeis. Exatamente. O sentimento da ira,
Aí Tiago vai complementar e dizer: a ira do homem não produz a justiça de Deus. Aí esse eu vou guardar para hoje de noite, que eu vou pregar sobre esse texto. Mas a ideia é de... Deixa eu falar a imagem de Deus e já posso colocar o próximo, que são aspectos ligados ao homem, e aí há uma tentativa de explicar o ser de Deus. A palavra tentativa não é a melhor, tá bom? Porque as Escrituras fazem isso. Elas trazem figuras, sentimentos, ações humanas, ou até mãos. Deus mediu os céus a palmos. Quem com a concha de suas... Deus não tem mão. O ser eterno, perfeito, ao criar todas as coisas, ele não mediu a palmos os céus. Mas você vai ter esses aspectos como um Deus eterno, transcendente, infinito, se abaixando e explicando a seres pequenos como nós, como é o seu ser. Você vai ter, por exemplo, o arrependimento de Deus. Nós já falamos sobre isso quando pregamos sobre Noé, mas só lembrando, a palavra arrependimento, por exemplo, é uma palavra que a raiz de arrependimento é a raiz da palavra Noé. Consolo é a mesma raiz. Ela traz uma ideia de sentimento que em algumas flexões no texto original traz a ideia de você se contristar e você mudar ações. Então, a ideia de você estar fazendo algo, você se contrista e você faz outro. Não como alguém que não sabia que aquilo ia acontecer, porque isso é algo humano. É nesse ponto que você tem que ter a linha de corte e entender a questão de que há uma diferença nos sentimentos humanos para os sentimentos divinos. O Espírito Santo se entristece. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Como é que um homem se entristece? Não é do mesmo modo como Deus se entristece. Nós nos entristecemos diversas vezes por não conhecer o que iria acontecer. Por exemplo, Jesus Cristo chorou ali diante da morte de Lázaro. Jesus não sabia que Lázaro iria morrer? O texto fala que ele sabia e que ele se demorou ainda. Então, o entristecer do Senhor é diferente, assim como se arrepender é diferente, assim como a ira é diferente. Há uma similaridade, eu botei imagem de Deus e coloquei antropoformismo, antropopatia, que são ligados a sentimentos e formismo das manifestações dele, da sua ira. A similaridade tem relação com a imagem de Deus. Você é imagem de Deus. E você naturalmente reflete e tem atributos que foram, vou usar o termo teológico, compartilhados pelo Senhor. Então você ama, você se ira, você tem alguns aspectos, mas você tem queda. É isso que você não pode perder de vista. A queda deve te fazer passar esta linha e entender. Há uma distância, há uma diferença no que nós sentimos. É por isso, por causa dessa distância e por causa do pecado que habita em nós, é que nós nos deparamos com a ira de Deus e por vezes o nosso coração estranha, acha desmedida. É por isso que a gente acha assim. Não está nele o problema. Presbítero César. É o Jonathan Edwards. Isso. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Repete aí, é o amor de Deus.
amor à sua própria glória. É interessante essa expressão, a ira de Deus como sendo também expressão do amor à sua própria glória, amor à justiça. Então, é o aspecto que eu falei. Ele não pega um atributo e faz, agora eu vou esquecer todos os outros, agora eu vou... Você tem um Deus que é perfeito e se revela em todos os seus atributos. Não vos vingueis a vós mesmos. Dai lugar a ira. Exatamente. Exatamente. Complementa o que Tiago vai falar, né? Então, tudo isso aí. Só para os que não ouviram, o irmão Frank falando do texto que Paulo fala, né? Não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, que é a ira de Deus, que é a ira santa, justa. E ele que é o vingador, ele que é quem retribui. Você chega a esse ponto, olhando para a sensação de que é um atributo indigno, aí você tem que olhar, é porque você tem esse aspecto de imagem de Deus, de similaridade, você acaba querendo comparar, mas você precisa ter essa noção também, que há uma distância, porque é Deus baixando até nós e mostrando esses aspectos do seu ser. Além da nossa ira, ela carrega a perfeição. Tem, de fato, na ira de Deus uma similaridade, mas ela carrega aspectos de perfeição. A Bíblia não põe Deus como irado, como sendo mera crueldade, mas traz, aí o que o irmão Wesley mencionou, traz a sua ira normalmente ligada ao aspecto judicial. Deus é justo juiz. Então você vai ter essa ira ligada a isso, não como mera crueldade. Deus foi lá e destruiu Jericó. Que Deus perverso! Alguns vão levantar assim. Mas quando você chega no autor aos Hebreus, você vai ter Deus falando sobre Raabe. Pela fé, Raabe, a meretriz, foi salva e ela não foi destruída com os desobedientes. Justiça. A ira de Deus foi derramada com justiça. Outro aspecto a ira, isso dentro aí a ira de Deus, ela é perfeita. Ela é escolhida. É interessante isso. A perdição, ela é uma escolha voluntária. Mas não foi Deus que... Aí você vai entrar no aspecto da soberania do Deus que elege, do Deus que faz conforme quer, Deus que escreveu toda a história, mas do homem que é pecador e escolhe o pecado e até afirma em alto e bom som, eu quero ir mesmo para o inferno, negócio de céu, lugar parado, as pessoas zombam da ira de Deus. É uma escolha voluntária. Deus fez assim. As pessoas vão voluntariamente escolhendo os seus pecados, os seus prazeres. A ira de Deus, ela é perfeita e ela leva o homem ao inferno. Por ser perfeita. O inferno não é, nós mencionamos aqui a citação do Arthur Pink, ele fala isso, A.W. Pink. Nosso texto lá de Romanos vai trazer a ira de Deus como uma ideia, ou como uma resolução de Deus contra o pecado, contra o pecador. Deus irado, indignado, e aí o texto vai dizer, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Ele fala, o que fazem esses homens? Eles voluntariamente escondem, detêm, seguram, desprezam a verdade e escolhem a injustiça. E aí, nesse texto, ele vai mostrar, aliás, não nesse texto, na carta aos Romanos, Paulo vai trazer algumas pinceladas sobre os aspectos da ira de Deus. E ele fala, por exemplo, que Deus é vingador. Alguém lembra qual é a expressão de Paulo aos Romanos
bem marcante e controversa sobre Deus como vingador daquele que pratica o mal. Quem é o executor dessa vingança? Alguém lembra? O Estado. Romanos 13. Deus é vingador. E olha, não é à toa que ele deu ao Estado o poder da espada para matar. Sabe o que é isso, irmãos? Bem controverso. Hoje não é o tema, mas Paulo está falando de pena de morte. O Estado tem autoridade diante de Deus para pena de morte. É um tema duro, não é? Mas é um aspecto que Paulo vai trazer sobre a ira de Deus. Ele tem poder sobre a vida e ele, em algumas circunstâncias, ele lega esse poder sobre a vida a algumas pessoas. Exemplo bem claro. Israel tinha nas mãos o poder da pena de morte contra as nações vizinhas, sim ou não? Sim ou não? Tinha. Israel era tipo de Cristo. Israel era tipo de Cristo. Aquele que traria vingança sobre as nações, que trará a vingança sobre as nações. Aquele que decretará morte às nações que se rebelaram contra o Messias. Cleão? Pronto. E aí você vai ter Israel como esse tipo de Cristo entrando na terra da promessa e derramando juízo. E Deus vai falar assim: olha, vocês vão entrar naquela terra e vocês vão ter o poder da espada para lançar de diante de vós as nações. Só que ele vai dizer: eu é quem estou lançando de diante de mim essas nações, por causa dos pecados deles. Aí vai dizer: então, não aprendam a fazer conforme essas nações, senão eu vou fazer com vocês o mesmo. E fez. Lançou para a Síria e para a Babilônia. E matou muitos ainda. Então você vai... E aí é quando você vai ter... E volta para o texto que lemos de Moisés. As portas da terra prometida. Olha, não... Só um parêntese. Deus está falando com Israel. Não esqueçam quem eu sou. Sabe quem eu sou? Eu sou o Deus que mato e faço viver. Alertando o seu povo. Você vai ter Paulo também mostrando aspectos de como o Senhor, com a sua santa ira... Abre lá o texto de Romanos, volte lá. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Olha o aspecto aqui. Deus revela a sua ira hoje. Revela. Como é que ele revela a sua ira? O texto vai dizendo: Deus vai entregando os homens às suas próprias paixões. Você já fez isso com seu filho, talvez. Meu filho, está subindo aí? Cuidado. Cuidado com esse cantinho aqui, ó, que esse cantinho você pode bater o pé e pode machucar o seu pé. Aí ele vai de todo jeito. Ele disse para ela: filho, tá bom, deixa. Você vai cair, você vai ver o que o papai está dizendo. E ele vai lá e cai. Paulo vai dizer que Deus entrega aos homens as suas próprias paixões. Eles em si mesmos vão receber a justa punição. É por isso que em casa você pode estudar a partir do versículo 18 até o 27, aliás, até o 32. Ele vai dizendo assim: por isso Deus os entregou, por isso Deus os entregou, por isso Deus os entregou. Mas o capítulo 2 continua. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra todos os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas aos que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Isso aqui é um alerta. A pessoa condena, mas continua fazendo aí.
Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, olha o que ele diz aí, pode ler. Acumulas o que? Contra ti mesmo, ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Você vai ver Paulo na carta aos Romanos falando sobre a revelação da ira de Deus. Os aspectos que vislumbramos hoje da ira de Deus são apenas amostras do último dia. Você vai ver os profetas falando sobre o dia do Senhor. O terrível dia do Senhor. A gente não tem noção do que será esse dia. Mesmo que vislumbremos no nosso dia a dia o peso da mão de Deus nos corrigindo, nós não temos a mínima noção da grandiosidade. Se a Bíblia fala, nem olhos viram, nem ouvidos, olha a caixinha de promessas, tá bom? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Aí a caixinha de maldições, terrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. No dia da sua ira, fujam, corram para os montes. O irmão Paulo lembrando aí, um texto de Isaías que fala do Senhor dizimando os ímpios, derramando o sangue dos ímpios. E em Apocalipse lembrando o dia da vingança do Senhor. E aí a figura é de sangue até a altura da boca dos cavalos. A gente não tem noção, irmãos, não tem noção. E sabe o que é que a gente faz? A gente despreza a realidade solene do juízo de Deus. A gente vive o Evangelho e se esquece. A gente só quer lembrar do amor, da misericórdia. Lembre mesmo da bondade. Mas faça como alguém que foi recriado à imagem de Cristo e se relembre dos atributos do temor ao Senhor, da justiça, da vingança do Senhor, da ira dele. Aí você vai chegar nesse ponto que a gente caminha para o fim. O que a gente precisa meditar com frequência neste atributo? Aí eu trago 3 pontos. Aí é o Pink quem traz esse ponto. Ele fala, olha, para que nos impressionemos com a ojeriza de Deus pelo pecado. Por que Deus ensina tanto sobre a sua ira,
sua vingança. Por que tem tantas maldições nas Escrituras sobre aqueles que se levantam contra o Senhor? Para você se lembrar, lembre-se que Deus odeia o pecado. Ah, mas é só uma besteirinha. É pequenininho. Deus odeia o pecado. Ele vai falar também. E o pecador? Deus odeia o pecador. Ele fala também para você se lembrar do temor do Senhor. Você vai ouvir sempre assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temam diante do Senhor. Nós vivemos diante do Senhor. Irmãos, nós estamos com uma mentalidade, nós vivemos numa mentalidade que nasce no nosso coração, materialista, de que Deus, a presença de Deus, é só aqui no culto, na escola dominical, reunião de oração. E se esquece de que nós vivemos o tempo todo diante de um Deus que odeia qualquer forma de mal. Em todo instante. Ele vai dizer também que a gente precisa meditar com frequência nesse atributo para que essa meditação produza em nós louvor por termos sido livrados da ira de Deus. Já pensou que você está livre desse sangue aí que Paulo citou? Você está livre. Porque o sangue de Cristo foi derramado. E aí eu concluo, irmãos, com alguns pontos. O primeiro deles, Jesus é amor. E aí você vai ouvir tantos discursos, mas lembre-se que as profecias sobre Cristo falavam sobre ira. Por exemplo, Salmo 2, salmo bem conhecido, ele vai tratar, olha, beije o filho, para que ele não se irrite e vocês não pereçais no caminho. A ideia, irmãos, ali, pense um rei chegando, irado, e alguém à sua frente, e alguém removendo você do caminho. A ideia é de remover você do caminho. Beije o filho. A profecia sobre Cristo, o Cristo que viria. Salmo 2. Ele com cetro de ferro regerá as nações, despedaçará como barro. A Bíblia não apresenta um Cristo assim, meigo, amoroso, e somente isso. Ele é meigo, ele é amoroso, gracioso, mas ele é terrível. A Bíblia fala da ira, do dia da ira do Cordeiro. Cuidado para que você não crie uma visão sobre Deus conforme a inclinação do seu coração. Deus é amor. É amor. Deus é amor, com certeza. Mas Deus é terrível, irado. Então não compartimente o ser de Deus só numa perspectiva. Terceiro, lembre-se, a Deus pertence a vingança. Não se vingue. Vingança é um prato que se come o quê? Frio. Não se vingue. Não deixe o sol se pôr. Reconcilie-se com seu irmão. Urgente. Quarto, não pense que você é bonzinho. Se o Senhor... Nós lemos Salmo 130 hoje. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Quem ficará de pé? Quem não será atingido se o Senhor observar pecados? Reconheça o seu pecado. Quinto, a ira de Deus nos ensina sobre misericórdia.
Irmãos, se Deus fosse só ira, se ele fosse só terrível em seus juízos, e se ele não fosse misericórdia, ai de nós. Louve ao Senhor pela que misericórdia derramada sobre nós, irmãos. Nós fomos livrados da sua ira. É como a gente chega, olha, sabe por que nós fomos? Porque Cristo tomou o cálice da ira de Deus em nosso lugar. Isso deve nos fazer isso aqui, ó. Fuja para Cristo. Só existe um lugar. Lá o texto de Naum, olha, ele é a tormenta e é refúgio. Que é paradoxal, não é? Você vai se refugiar na tormenta. Você pode se refugiar no Senhor. Nele há perdão, nele há amor, nele há ira. Mas em Cristo nós temos refúgio. Que o Senhor nos ajude a meditar mais na sua palavra. Vamos orar, irmãos, para encerrar. Ó Deus, nós te rendemos graças porque o Senhor, sendo um Deus santo, revela juízos terríveis, mas justos juízos. O Senhor revela uma ira profunda, mas é santa a tua ira. Mas nós, quem nós somos, Senhor? Pecadores, indignos, vingativos tantas vezes, irados por pouca coisa. Nós conhecemos a tua palavra, conhecemos os teus santos atributos e deveríamos imitá-los, refleti-los em Cristo. Mas nós pecamos, ó Pai, e nós queremos pedir, santifica-nos, Pai, e nos ajuda a nos aproximar do Senhor com santidade. Nos ajuda a manifestar ira santa, Senhor. Ó Deus, olha para nós em nossa pequenez e nos ajuda. É o que nós pedimos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus nos abençoe, irmãos. Ressalto aqui a presença do pastor Vinícius, de férias aqui com a família. Ele é pastor lá no Rio Grande do Sul. Eu esqueci a cidade. Em Bagé. Barcelo. Perdão, eu troquei o nome. Pastor Marcelo, ele já esteve conosco em outra ocasião, até pregou na congregação, acho que em 2024, 25, não vou lembrar quando foi não. Tá bom? Deus abençoe, uma alegria tê-lo em nosso meio, viu, pastor Marcelo. Irmãos, aqueles que nos visitam, nós temos um pequeno lanche aqui ao lado. Não é um almoço, mas é um pequeno lanche apenas para que você esteja conosco e não vá embora logo, que a gente possa conhecer e conversar um pouco, tá bom? Que Deus nos abençoe, irmãos.